O Jornal Fato vai falar agora sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Conosco, o conselheiro tutelar da regional aqui de Cachoeiro de Itapemirim, Gessé Martins. Gessé, obrigado pela sua participação. Já te pergunto o seguinte, 30 anos, né, foi suficiente para defender realmente as crianças e adolescentes quanto aos seus direitos? Tá bom, obrigado pela oportunidade, né, de estar debatendo uma situação tão importante e que, infelizmente, ainda no Brasil não tem tanta prioridade conforme diz o Estatuto. Mas 30 anos de grande evolução, mas também 30 anos de uma luta constante, né? Porque quando a gente fala em garantir direito e zelar pelo direito, não é fácil requerer isso de uma sociedade ou até mesmo de um poder público, né? Bom, Gessé, 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas nem sempre foi assim, né? A história do Brasil traz alguns momentos difíceis para as crianças e para os adolescentes. Dá para você fazer um resumo aí dessa batalha dos garantidores de direitos ao longo dos séculos? Mas essa história ela vem sendo narrada desde 1500, né, onde os jesuítas tomavam conta dessas crianças, aplicavam os procedimentos de catequese, mais parte religiosa. Depois nós tivemos, no decorrer do ano de 1600 a 1800, né, as situações de crianças em vulnerabilidade de vida, né, eram consideradas crianças, adolescentes delinquentes, crianças que não tinham referência. Então, na época, o Dom Emanuel estabeleceu que as câmaras municipais tomassem conta dessas crianças. Depois, essas crianças também passaram a ser tomadas conta pela Santa Casa de Misericórdia, chamada Roda dos Expostos. A primeira foi na Bahia, né, aqui mesmo no Brasil, mesmo na Bahia. Depois a criança foi levantando as políticas públicas para defender esses direitos. Então depois essas crianças foram colocadas a ser escravas, né? Então os homens, os meninos iam para obra, para o trabalho bruto, as meninas para a parte da prostituição, sexualidade, para dormir com seus senhores daquela época. Então depois teve a lei do ventre livre, onde os negros, as crianças negras foram libertas, foram viver na rua, então cresceu a população de rua. Então depois nós tivemos, né, depois de 1886, se eu não me engano, o Código de Mello, onde trouxe a doutrina da criança, mas não como criança de direito, mas como a doutrina para punir a criança, né? Porque começou a ter atos infracionais, começou a ter situações de rua, e eles não sabiam o que fazer com essa demanda. Então foi se criando os asilos, usava asilos de criança, né? Então foi criado o SAM, foi criado o FUNABEM, tudo em prol da assistência para a criança. E com isso, em 88, uma comitiva, através do Senado, conseguiu estabelecer o artigo 227, que é dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar, né, o direito absoluto à criança, à saúde, a lazer, à educação, ao esporte, à profissionalização. O que você considera, assim, crucial e desafiador diariamente para vocês? Cada família tem seu pilar, né, de fatos que chegam para nós quanto conselho, e a gente, dentro do estatuto, né, dentro dessa doutrina jurídica brasileira, a gente tenta viabilizar estratégias, né, para que essa família seja estruturada, para que essa criança passe a ser, né, uma pessoa de direito, né, e apenas deixa de ser aquela pessoa de sujeito de deveres e passa a ser uma criança, um adolescente, sujeito de direito, em pleno desenvolvimento. Então, cada família ela é acompanhada, né, porque são fatos diferentes, às vezes é uma agressão física, às vezes é psicológica, às vezes é um maus-trato, uma violência sexual, às vezes é uma evasão escolar, às vezes é um problema de drogadição, né, na fase de uma adolescência. Enfim, então cada família, cada caso dentro do Conselho Tutelar, ele é visto de uma forma diferente, né? A forma do âmbito que aquela família está precisando dessa ajuda. Então a gente tenta dentro do conselho, através do estatuto, garantir esse direito, né, para essa criança e também amparar essa família com orientações, aconselhamentos, advertência verbal ou escrita, ou até mesmo, né, em casos que não tem mais recursos cabíveis quanto ao conselho, né, institucionalizar essa criança numa instituição nossa aqui de acolhimento.
Existe aí uma parceria nesse atendimento às crianças e adolescentes, na sua opinião, ou ainda falta muito a se conquistar para se alcançar a excelência desse atendimento? Então, nós que estamos na área, nós vemos uma grande dificuldade, né? Então, assim, a Constituição de 88, no artigo 227, traz a criança, né, uma conquista, leva a criança para dentro da Constituição para que ela seja, tenha os seus direitos garantidos, uma prioridade absoluta. Então, os municípios, o Estado, eles teriam que trabalhar mais em cima do que diz a prioridade absoluta. Então, a criança entrar no fundo orçamentário, a criança e a infância entrar juntamente nos orçamentos, né, nos planos municipais ou até estadual. Então, para que seja efetivada ela uma escola gratuita, próximo da sua residência, que seja garantido a ela um espaço de lazer, né, seja garantido a ela a profissionalização, no caso do adolescente, seja garantido a ela acesso à unidade pública de saúde, no requisitar de um psicólogo, de um pediatra, de um neuropediatra. Então, assim, o município em si, o Estado, né, o Brasil, no caso, né, porque esse problema não é só em Cachoeiro, isso aí é nacional. Poderia levar mais afinco nessa situação da garantia e de levar a criança como prioridade absoluta. E, na sua opinião, com a sua experiência do dia a dia, o que falta melhorar? O que pode ser adicionado? O que pode ser aperfeiçoado para se acompanhar a evolução dos tempos também, né? A gente começa de baixo, do início. É aquilo que eu estava falando, da primeira assistência à criança. A criança ela vai ser assistida como? Qual é a primeira assistência? Uma vaga numa escola. Então, assim, às vezes a criança mudou de bairro, eu não consigo inserir ela naquele bairro que tem uma escola, né? Lógico que contempla já o escolar. Então, às vezes, a criança está com uma dificuldade de aprendizado, nós não temos de imediato, assim, o município não oferta, nós não temos um neuropediatra, né? Lógico que tem competência que é do município, lógico que tem competência que é do Estado, né? Um não pode, assim, né, a gente colocar a culpa no outro. Mas são coisas mínimas de detalhes básicos, a gente, quanto cidade, a gente precisa evoluir isso mais, né? Garantir uma escolarização, garantir um médico, né? E outras assistências, né? Como tem os segmentos da rede de proteção, onde envolve CRAS, onde envolve CREAS, né? São nossos parceiros. Faz um balanço para a gente desse ano e a pandemia junto ao seu trabalho. Esse ano é um ano do desafio quanto agentes garantidores de direito, né? Porque nós estávamos acostumados a ter mais acesso às crianças, nós estávamos, né, acostumados a ter mais acesso às informações no que respeita à criança, né, em questão de tanto de evolução de aprendizado ou tanto assim de maus tratos, né? Porque nós tínhamos as crianças na escola, onde é um porta-voz e onde consegue enxergar se está acontecendo alguma coisa. Os projetos, né, que acontecem nos bairros, né, onde essas crianças são inseridas. Os trabalhos no CRAS, né, com serviço de convivência. Então, isso, esse ano, se findou. Então, a criança ela está em casa, né? Então, assim, ela está em casa, mas o que está acontecendo nessa casa? Né? Tem coisas que chegam até nós, mas tem coisas que não chegam até nós, que às vezes o vizinho não quer falar, às vezes o outro familiar também quer omitir, ou às vezes até aquele familiar é o violador. Então, esse ano, nós estamos vivendo um ano assim de cuidado redobrado, né? Porque nós não temos acesso integralmente a essa criança, então os meios de comunicação, que são os canais de denúncia, muitas das vezes as pessoas têm medo de denunciar e a gente acaba não obtendo essa informação e essa criança continua lá naquela situação de violação e de risco. Então, para nós, quanto conselho, é um ano assim de perca, de evolução de atendimento. Né? Então, a gente não está conseguindo entrar em lugares que, se a criança estivesse na escola, se estivesse na creche, no projeto, nós conseguiríamos entrar. Então, assim, nós não imaginávamos ter isso, né? Então a gente está tendo que lidar com tudo envolvendo a pandemia, né? Então, desde o procedimento que o pai está se divorciando, onde a guarda é de um, é do outro, então tem aquele conflito, né? Já tinha um conflito de com quem ia ficar, já tinha um conflito, às vezes, de não cumprir a guarda, e agora
complicou mais, porque os pais, os genitores, né, recorrem, dizendo, mas se for para lá, pode pegar o vírus, o de lá não está cumprindo a quarentena, isolamento, e o conselho fica nesse meio aí, tentando verbalizar com ambos, para que essa criança também não seja impedida de um convívio familiar concreto, né? Por mais que eles tenham duas famílias, né? Mas que não seja violado também esse direito. Gessé, por favor, faça uma reflexão para nós aí, né, desses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, e um alerta que você possa fazer à sociedade em nome do Conselho Tutelar e da importância que vocês têm para garantir esses direitos. Uma alerta que eu falo e uma orientação, uma reflexão que eu deixo é que tanto para a sociedade quanto os pais, os responsáveis, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm direitos estabelecidos em lei. Eles não são apenas sujeitos de deveres, né, mas são direitos estabelecidos em lei para qualquer desenvolvimento emocional, físico, espiritual, ter acesso aos lugares públicos, né, ser uma pessoa não apenas um objeto de troca de valor, mas alguém que tenha um direito, tem uma bandeira e alguém que luta por ele. Então, que a sociedade olhe a criança como um ser em desenvolvimento, né? Que os pais olhem os seus filhos como um ser em desenvolvimento e cubra de amor, de atenção. O Estatuto aí 30 anos tentando, né, através das políticas públicas, estabelecer condições melhores, né, para que essa criança seja criada com dignidade. Então, também cabe a nós fazer cumprir esse dever. Às vezes, você não vai ser a pessoa do poder público que vai efetivar, mas você vai ser um cidadão e uma pessoa da sociedade que vai cobrar junto ao poder público, junto ao órgão público, para que essa criança tenha seus direitos garantidos.